O que os formuladores esperam dos candidatos? Gente, essa pergunta foi ótima. Vamos aqui conversar, tentar entender quais são as características dessas provas, dessas várias provas que a VUNESP prepara, e eu achei essa pergunta o máximo, por isso que eu resolvi vir aqui gravar conteúdo, gravar essa explicação para vocês, porque quem tem essa sacada, quem tem essa resposta, quem entende isso, tem muito mais chance de conseguir aprovação. Tudo bem? Então vamos falar aqui um pouquinho. Primeira pergunta, gente, eu achei interessante porque a pessoa generalizou o que o formulador quer do candidato, né? E o que a gente precisa pensar e entender de uma forma geral? A VUNESP, ela prepara diversos vestibulares, tá? Com características completamente diferentes. Então a VUNESP tem provas no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, na Bahia, tem no Sul, então tem diversos tipos de provas. Essa é a primeira coisa. E quem determina exatamente qual é o perfil selecionado não é a VUNESP, mas sim a faculdade, ok? Então, quando a faculdade determina quem vai fazer o vestibular, quem vai preparar as provas, quem vai aplicar, fazer a correção, também é passado para a banca o perfil, o estilo de candidatos, como que seria essa seleção. Então, na verdade, quem determina o perfil da faculdade é a própria faculdade, né? Então, a VUNESP tenta traduzir, né, da melhor maneira possível aquele perfil em questões para selecionar, para tentar pegar esse tipo de perfil para a faculdade, beleza? Então, a prova, na verdade, ela reproduz ou tenta reproduzir da forma melhor possível aquele perfil que a universidade procura, tudo bem? E aí nós temos diversos perfis. Então só teria como responder essa questão aqui de forma bastante precisa se soubesse, por exemplo, qual é a faculdade que você quer. Porque cada faculdade tem um perfil desejado. Tem perfis semelhantes, Débora? Tem. Geralmente as provas níveis 1 são bem, os perfis das provas níveis 1 são bem semelhantes, né? Então, a prova traduz um pouco isso. Quais são as características desse aluno que vai fazer o NIMES? Qual é a característica do aluno que vai fazer São Caetano? Qual que é a pegadinha ali? O que eu preciso saber? Qual que é o perfil do candidato que vai fazer ABC? Qual que é o perfil do candidato que vai fazer Santa Casa? Então, uma grande sacada, e foi por isso que eu vim gravar esse vídeo, que eu achei muito bacana essa pergunta, se a pessoa, né, se o candidato, ele sabe qual é o perfil procurado, ele tem como treinar e se encaixar naquele perfil. Então, as chances da aprovação dele é muito maior, né? Ao contrário de que muita gente pensa, né, e acredita, o vestibular é uma coisa intuitiva e a gente estuda todo o conteúdo, chega lá, faz a prova e dá certo. Não é assim. Você precisa se preparar de uma forma completa e inteira. Então você tem que saber conteúdo de matemática, de português, geografia, de inglês, de física, química, todas as matérias. Só que você precisa saber do jeito que vai ser cobrado na sua prova. Então quando a gente fala isso, e é muito comum eu falar isso nos meus vídeos, né? O jeito que vai ser cobrada a matéria de você. Está embutido nesse jeito o perfil. Qual que é o perfil da minha prova? Então vamos supor, né? Eu quero passar na Santa Casa. Só que eu não sei qual é o perfil da Santa Casa. A tendência é eu ter mais dificuldade em fazer essa prova. Eu quero passar na Unesp, no Einstein, na FAMERP, só que eu não conheço o perfil da prova. Eu vou ter mais dificuldade, naturalmente. Por quê? Além de estudar o conteúdo, eu tenho que me encaixar nesse perfil. Porque se eu tiver o perfil, eu tenho muito mais chance, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês, aqui no canal, né, no Instagram, quem acompanha já tem um tempo, sabe que a VUNESP tem níveis de dificuldades diferentes de provas, níveis 1, 2 e 3. E esses níveis traduzem um pouco dos perfis, tá? E dentro desses níveis nós temos ainda algumas características específicas. Por exemplo, tá? Um candidato da Santa Casa. A Santa Casa é uma prova nível 2. Qual que é o perfil da nível 2? Primeiro, a gente tem que entender o que é um nível 2, tá? Uma prova nível 2 é uma prova mais exigente, mais trabalhosa, um conteúdo aí mais denso, eu tenho que entender um pouco mais sobre o conteúdo. Além disso tudo, é uma prova mais interdisciplinar,
tem mais contexto, tem a parte de interpretação, então trabalha mais palavras âncoras, mais comando, então eu tenho que ter um tempo de resposta melhor. Exclusivamente para a Santa Casa, agora falando aí, porque além de tudo eu tenho que saber tudo isso e saber o que eu quero para a faculdade que eu quero, porque provas níveis 2, nós temos Santa Casa, nós temos FAMERP, temos Unesp, Jundiaí, FACISB, N faculdades níveis 2, só que cada uma dentro das suas características. Então a Santa Casa quer um aluno que tenha um bom tempo de resposta, que faça uma boa interpretação de dados, que consiga compilar informações de forma rápida, certo? Isso é uma característica de um aluno da Santa Casa. É um aluno que consegue fazer a ligação entre matérias, entre conteúdos. Então isso é uma característica. Se eu sei que é uma característica de lá e eu já conheço isso e eu quero a Santa Casa, o que eu preciso fazer? Eu preciso me preparar dessa forma. Então, além de estudar probabilidade, equilíbrio, dinâmica, elétrica, aí eu me preparar para todos os tipos, né, de matérias que vão estar na minha prova, não tudo, mas aquilo que vai estar na minha prova, eu tenho que me preparar do jeito que essa faculdade seleciona. Porque, por exemplo, probabilidade nós temos em provas níveis 1, 2 e 3, tem na Santa Casa, na FAMERP, na Unesp, na Unifesp, provas completamente diferentes. Então eu preciso fazer o quê? Eu vou treinar uma questão de probabilidade que tenha o perfil de seleção da Santa Casa. Isso é muito importante, beleza? É isso que dá vantagem para muitos alunos, quando eles conhecem isso. Por quê? Porque além de dominar o conceito matemático, vamos supor que a questão seja de probabilidade, eu domino probabilidade, só que eu sei a característica, eu sei o que aquela faculdade quer de mim. Eu sei o que ela seleciona, eu sei o que é importante. Como eu sei isso, eu já vou direto no meu foco. Ah, ela trabalha muito com âncoras, eu já vou na âncora. Ela trabalha muito com a parte interdisciplinar. Mas como que funcionam as questões? Tudo que está na questão me importa? Eu tenho que ler toda a questão, onde é que está o comando, onde é que vem as informações? Quando a gente faz essa avaliação de perfil, a gente consegue se preparar. Então, gente, vestibular é uma estratégia de resolução de questões. Se você tiver a matéria, que é indispensável que você saiba, os conceitos, os critérios, como selecione, você conseguir casar essas duas informações, dificilmente você não consegue a sua aprovação, né? Por quê? Porque eu sei a matéria e sei como vai ser cobrado de mim, eu sei qual é a característica que eu tenho que ter para eu resolver. Débora, e se eu quiser prestar Santa Casa e Einstein? Tem perfis completamente diferentes, tá, gente? Até fiz um vídeo aqui no canal, se você não viu, depois dá uma olhada. Quais são as principais diferenças, né, de Santa Casa e de Einstein? Completamente diferentes, ok? Débora, mas eu quero prestar as duas, como eu já tive alunos aprovados nas duas. Você precisa conhecer as características das duas. Por quê? Quando eu for para Santa Casa, eu vou com essa mentalidade, com essa característica na minha cabeça. Quando eu for para o Einstein, eu vou com outra. Por quê? Porque o que eles querem, o que eles procuram, são coisas diferentes. E eu tenho que saber, ok? Se eu souber essas sacadas, se eu souber essas características, eu vou sair na frente de muitos concorrentes, beleza? Então é extremamente importante você entender isso. Por isso que eu vim falar sobre isso. Quando eu vi a pergunta, o que o formulador espera, é uma sacada e tanta. Certo? Então a pergunta que você precisa se fazer é a seguinte: o que o formulador da faculdade que eu vou prestar espera? Ok? Porque aí você vai se preparar para aquilo que ele quer de você. Então você não precisa se preocupar com todas as provas da VUNESP. Então tem aluno que pega, eu vou pegar todas as provas da VUNESP que eu encontrar e vou fazer. Ajuda? Você treina exercício, mas só que você não está trabalhando o perfil. Esse perfil precisa estar enraizado em você para que seja natural, para que você faça da melhor maneira possível, mais rápido possível no dia da sua prova. Beleza? Eu espero ter respondido a sua dúvida, que tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, gente, curte, porque isso incentiva eu vir aqui gravar outros conteúdos para você. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.